E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para a nossa primeira aula da primeira série e o título dela será Primeira Lei de Newton no Movimento. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa chamada inércia. E antes de entrar para o assunto da aula, propriamente dito, vou comentar com vocês sobre 5 coisas que eu gostaria que vocês fossem capazes de fazer ao final dessa aula. Primeira coisa, eu gostaria que vocês reconhecessem que a interação entre corpos é uma das causas que pode levar à alteração do movimento dos objetos. Primeira coisa. A segunda, eu gostaria que vocês reconhecessem as forças como uma causa dos movimentos ou até mesmo da variação desses movimentos. Perceba que essas duas primeiras coisas estão bem relacionadas, né? E para isso utilizaremos a primeira lei de Newton, certo? A terceira coisa que eu gostaria que vocês conseguissem é identificar diferentes tipos de força. Vamos falar aqui sobre forças de atrito, peso, normal, tração, resistência do ar. E eu gostaria que vocês reconhecessem essas forças e fossem capazes de identificá-las, certo? Quarta coisa, representar vetorialmente as forças presentes em sistemas físicos. Montar um diagrama de forças, certo? Faremos uma atividade sobre isso. E por último, calcular a força resultante utilizando vetores. O que significa tudo isso, nós iremos ver ao longo dessa aula, certo? Então, para começar, antes de falar sobre a primeira lei de Newton, vou apenas fazer uma introdução. Vamos ver como que umas pessoas antes de Newton pensavam a respeito do movimento, tá? Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o filósofo grego chamado Aristóteles. Ele classificou o movimento em duas categorias, movimento natural e movimento violento. Como que funcionavam esses dois movimentos? O movimento natural, ele decorre da natureza do objeto. E o que define a natureza do objeto é o elemento do qual ele é composto, ou a combinação dos elementos do qual eles são compostos. Por exemplo, se eu pegasse um pedacinho de barro e segurasse a essa altura e eu soltasse ele, o que aconteceria com ele? Ele se movimentaria em direção à terra. Por quê? Porque o barro ele é feito de que elemento? Terra. Então, ele tem a tendência de ir para o seu lugar natural. E onde temos terra? No chão. Outro exemplo, o ar que nós expelimos. Uma vez que nós soltamos o ar pela nossa boca, então esse ar iria para cima. Porque onde fica o elemento ar? Na altitude. Então, nesse tipo de movimento, a natureza, o elemento do qual é feito o objeto, define para onde ele vai se mover. E, segundo Aristóteles, todos os objetos na natureza têm o seu lugar apropriado. E eles se esforçam para chegar até esse lugar. Então, aquele pedaço de barro, se eu soltar ele, então ele vai se esforçar para chegar até o seu lugar natural, que é o chão, que é a terra. Para Aristóteles, tinha uma outra coisinha também. Ele dizia que quanto mais pesado fosse o objeto, mais ele se esforçaria para chegar ao seu lugar natural e, consequentemente, mais rápido ele cairia. Então, se eu pegasse, por exemplo, uma pedra bem maior, um pedaço bem maior de barro e um pequenininho, e eu soltasse os dois, então aquele pedaço maior iria chegar ao chão muito mais rápido do que aquele pedaço menor, certo? Então, nesse movimento natural, as coisas se moviam basicamente sozinhas, sem depender de uma força empurrando ela. E ela iria, nesse tipo de movimento, para o seu lugar natural. Já o segundo tipo de movimento, o movimento violento, ele era um movimento imposto. Ou seja, ele dependia de forças que empurravam ou que puxavam. Lembra daquele exemplo do barro que eu comentei com vocês? Então imagina que eu estou segurando ele aqui e eu solto. Naturalmente ele vai se mover em direção à terra. Uma vez que ele chegou no chão, no seu lugar natural, ele não vai se mover mais. Então ele não se move mais naturalmente. Se eu quiser que ele se mova, eu preciso aplicar uma força. Ou eu empurro ou eu puxo ele. Isso já seria um movimento violento, porque eu estou impondo o movimento sobre o objeto, certo? Então, esses eram os dois tipos de movimento para Aristóteles. E Aristóteles ele dizia que o estado normal dos objetos é o estado de repouso. Ou seja, todas as coisas elas têm a tendência de permanecer em repouso. Então, se eu solto um objeto, ele vai se mover, uma vez que ele chega no seu lugar natural, ele fica parado, certo? Então, isso foi apenas um princípio do pensamento científico e da formulação da teoria a respeito do movimento. É claro que Aristóteles ele não encarava suas palavras como sendo verdades absolutas,
mas as pessoas que seguiam as ideias dele encararam essas palavras como verdadeiras. E isso acabou perdurando durante séculos. Vemos até que depois, muitas pessoas, aproveitando-se dessa teoria, comentaram que, por exemplo, a Terra ela já está no seu lugar apropriado, então a Terra ela está parada. Se eu quisesse que a Terra se movimentasse, então alguma coisa deveria estar aplicando uma força sobre a Terra para ela se movimentar. Mas a Terra é tão grande, o que poderia gerar uma força tão grande a ponto de movimentar a Terra? Então isso fez muitas pessoas pensarem, então provavelmente a Terra está parada. E tudo que nós enxergamos no céu se move ao nosso redor. Aquela teoria de que tudo gira em torno da Terra. Então muitas pessoas acabaram aproveitando essa teoria para embasar essa ideia de que as coisas giram ao redor da Terra. E durante muitos séculos, durante praticamente 2 milênios, esse era o pensamento que perdurava no meio científico. Mas, muito tempo depois, uma pessoa começou a se questionar um pouquinho sobre se isso era verdade ou não. Lá pelo século XVI, um padre polonês chamado Nicolau Copérnico, ele começou a estudar o movimento das coisas e ele percebeu que era muito mais fácil de explicar o movimento das coisas que nós observamos no céu, encarando não que essas coisas giram ao redor da Terra, mas encarando que todas essas coisas giram ao redor do Sol. Era contra o que muitas pessoas que acreditavam em Aristóteles confiavam. Qual que era o problema? Se você falasse contra Aristóteles, e naquela época, por exemplo, a igreja medieval já tinha abraçado muitas das ideias de Aristóteles, então falar contra Aristóteles era falar contra a igreja, o que era muito perigoso na época. Então qualquer coisa que falasse contra Aristóteles estava se colocando em uma situação muito ruim. E Copérnico, ele trabalhou em segredo nessas ideias dele, e perto do final da sua vida ele acabou publicando essas ideias. Se outras pessoas antes dele pensaram assim, pode acontecer que tenham existido. Mas Copérnico foi certamente um dos primeiros que publicaram e que falaram contra algumas das ideias de Aristóteles. Por que eu estou comentando sobre Copérnico? Porque talvez ele tenha aberto o caminho para que outras pessoas também começassem a se questionar, bom, se talvez essa ideia de Aristóteles não estava tão correta assim, será que as outras coisas que ele disse também poderiam não estar corretas? E tinha uma pessoa que dava muita atenção às ideias de Copérnico, e o nome dele era Galileu. E aí Galileu ele começou a estudar a respeito do movimento e fazendo experimentos, o que é muito importante, sair um pouco do campo das ideias, das teorias e tentar experimentar para ver se as ideias elas são comprovadas. Quando ele começou a fazer os experimentos, ele começou então a fornecer uma refutação para as ideias de Aristóteles. Um experimento clássico que diz a história que foi feito, não temos tanta certeza se ocorreu de verdade, é o experimento lá na Torre Inclinada de Pisa. Conhecem aquela torre que fica meio deitada? A história diz que Galileu, lá do alto daquela torre, pegava 2 objetos de pesos diferentes e começou a soltar esses 2 objetos. De acordo com Aristóteles, o objeto mais pesado cairia muito mais rápido que o objeto mais leve. Só que quando Galileu ele pegou 2 objetos de pesos diferentes e soltou eles de lá de cima, então ele percebeu que os 2 objetos chegavam juntos ao chão. O objeto mais pesado não caía mais rápido. Esse experimento você pode fazer até na sua própria casa. Pega, por exemplo, uma folha de papel e amassa ela, tá? Amassa bem. É bastante leve. Agora pegue, por exemplo, o seu caderno. Deixe os 2 à mesma altura, e solte-os ao mesmo tempo. Se você tiver bastante atenção, você vai perceber que os 2 vão chegar juntos ao chão. O caderno não vai chegar mais rápido por ser mais pesado. Então, um experimento simples que mostrou que aquela ideia de Aristóteles estava um pouquinho equivocada. O mais interessante é que a história diz que muitas pessoas observavam que os 2 chegavam juntos no chão, mas mesmo assim continuavam acreditando em Aristóteles. Isso mostra como é difícil às vezes para as pessoas não mudarem a sua opinião, mesmo que estejam de frente de fatos, de coisas bem observáveis. Qual que é uma lição que podemos tirar disso? Então, é bom nós analisarmos todos os fatos, todas as evidências sobre um determinado assunto. E se for necessário, por que não mudar de opinião? O importante é acreditar naquilo que é certo, não é verdade? Bem, conjecturas de lado. Aí Galileu começou a estudar algumas outras coisas para ver se conseguia descobrir mais alguns furos nas ideias de Aristóteles.
Foi então que ele começou a fazer os experimentos com os planos inclinados, ou com umas rampas, certo? Ele fez vários tipos de experimentos, mas eu vou comentar aqui de um específico que ele serve, é bem útil para nós chegarmos no ponto da primeira lei de Newton, tá? Então, imagina, por exemplo, essa situação. Você tem uma rampa e você tem uma bolinha que está descendo pela rampa. Você pode até imaginar o que vai acontecer com a rapidez dessa bolinha. Vai aumentar, diminuir ou vai permanecer a mesma? Se você respondeu que a rapidez ela vai aumentar, a rapidez aumenta, então está correto, certo? Isso não é novidade para ninguém. Qualquer coisa descendo uma rampa, a tendência é que a rapidez dessa coisa aumente. Agora, imagina essa mesma bolinha, só que agora não descendo este plano inclinado, esta rampa, mas agora subindo. A tendência das coisas que estão subindo a rampa é que a rapidez ela aconteça o quê? A rapidez diminui. Então, pense, se descendo a rampa a rapidez aumenta e subindo a rampa a rapidez diminui, logo podemos concluir que se não houver inclinação nenhuma, o que vai acontecer com a rapidez? Vai alterar a rapidez? Em tese, não. A rapidez vai ser a mesma, certo? Se vocês pegarem, por exemplo, uma bolinha e jogarem num chão que seja bem plano, o que acontece com a rapidez dela? Ela não mantém a sua rapidez? Alguns podem até dizer, mas vai chegar uma hora que essa bolinha vai parar, então a rapidez ela diminui, não diminui? Sim, mas o que existe no chão que faz com que a rapidez dessa bolinha diminua até o ponto que ela pare? Se você respondeu atrito, está correto. De fato, todas as superfícies que nós conhecemos têm um pouquinho de atrito. Então, se eu jogar uma bolinha, uma hora com certeza ela vai parar. Só que Galileu ele percebeu que quanto mais lisa fosse a superfície, quanto mais polida ela fosse, maior era a distância que a bolinha percorria até ela parar. Aí ele pensou, se eu tivesse uma superfície que fosse perfeitamente lisa, que não tivesse irregularidade, imperfeição nenhuma, era para essa bolinha parar? Não. Era para essa bolinha continuar em movimento. Lembra do que Aristóteles disse que a tendência natural dos corpos é atingir o repouso? De acordo com esse experimento, nós notamos o quê? Que a tendência de corpos em movimento é continuar em movimento. Mas por que as coisas que estão em movimento, uma hora elas param? Porque existe alguma coisa que está atrapalhando o movimento delas. Como no caso aqui, se a gente jogar uma bolinha sobre o chão, tem um atrito que está atrapalhando. Mas se não tivesse o atrito, as coisas que nós jogamos continuariam se movimentando para sempre. Ou seja, uma coisa em movimento teria a tendência de continuar em movimento. E agora a pergunta, imagina que eu jogo a bolinha rolando aqui nessa superfície. Se eu jogo ela rolando, tem alguma coisa que está empurrando ela? Não, ela se move sozinha. Ou seja, para eu manter o movimento de alguma coisa, não é necessário manter uma força sendo aplicada sobre ela, mas as coisas podem ter a tendência de se movimentar naturalmente, certo? Então, esse é um dos experimentos que ele fez. Tem outros experimentos que também levam a outras conclusões bem interessantes, mas essa já é o suficiente para nós. Então, aí, Galileu começou a perceber. Então, a tendência das coisas em movimento é continuar o seu movimento. Por que Aristóteles não percebeu isso? Porque Aristóteles não imaginava alguma superfície que fosse perfeitamente lisa. Não existe uma superfície na Terra que não tenha atrito nenhum. Aristóteles trabalhava com as coisas que estavam ao seu redor. Então as explicações dele funcionavam para as coisas que estavam ao seu redor. Mas não podia ser extrapolado e dizer que isso funcionava para qualquer coisa no universo, certo? Bem, então na ausência de qualquer força que atrapalhe o movimento, a tendência da bolinha era continuar se movendo sem se tornar cada vez mais lenta. Aí, a propriedade que os objetos têm de manter-se em movimento numa linha reta com a mesma rapidez foi o que Galileu chamou de inércia, certo? Então Galileu disse, inércia é a tendência que os objetos têm de continuar se movimentando com a mesma rapidez e, detalhe, numa linha reta. Se eu quisesse que a bolinha fizesse curva, necessariamente eu teria que aplicar sobre ela uma força. Se eu não aplicar força nenhuma, a tendência é que ela se
continue se movendo em linha reta, certo? Bem, isso pavimentou o caminho para Newton refinar essa ideia da inércia e formular a sua primeira lei do movimento. A primeira lei de Newton no movimento diz: todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de rapidez uniforme em uma linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Tá, o que significa tudo isso? A palavra-chave nessa primeira lei de Newton é a palavra permanece. Todo objeto ele permanece fazendo o que ele já está fazendo, desde que uma força resultante não atue sobre ele. Então, todo objeto em repouso permanece em repouso. Todo objeto em movimento, ele continua em movimento com uma rapidez uniforme, ou seja, sempre com a mesma rapidez, certo? Rapidez constante, numa linha reta, certo? Repouso mantém repouso. Movimento se mantém em movimento numa linha reta com a mesma rapidez. O que é necessário para alterar o estado de movimento do objeto? Uma força resultante que não seja nula, ou seja, que não seja zero, certo? Essa propriedade que os objetos têm de resistir a mudanças em seu movimento foi o que Newton chamou de inércia. Então ele refinou a ideia de Galileu, né? Então todo objeto ele tem a tendência de não mudar o seu estado de movimento. Essa tendência é o que nós chamamos de inércia. Na ausência de qualquer força resultante, e nós já vamos falar sobre o que é força resultante, um objeto em repouso permanece em repouso e um objeto em movimento continua em movimento em linha reta, sempre com a mesma rapidez. Aí até tem um meme relacionado com isso, né? Por exemplo, Newton diz: escreva que hoje eu não vou sair da minha cama, eu vou ficar de boas aqui em casa. Mas, Isaac, nós não podemos publicar isso. Então escreve assim: primeira lei de Newton: um corpo ou um objeto parado, em razão da sua inércia, tende a permanecer em repouso. Tá errado? Não tá, né? Eu tenho certeza, você aí, tá assistindo esse vídeo. Nessa quarentena, você acorda de manhã, trocentos trabalhos para fazer, e você pensa: cara, eu não queria sair da minha cama. Você tá errado? Podemos discutir, mas você estará amparado, pelo menos pela primeira lei de Newton, certo? Nessa situação. Que os outros professores não vejam que eu falei isso. Mas, voltando para a aula. Então, nós comentamos ali sobre força, né? Na primeira lei de Newton. Mas, o que é uma força? Bem, se eu quiser variar o movimento do objeto, eu preciso aplicar uma força. Normalmente, uma força é você puxar ou empurrar alguma coisa, mas essa é uma definição muito simples. Então, vamos aprimorar. Se eu quero puxar ou empurrar alguma coisa, eu consigo fazer isso à distância? Não, eu preciso encostar, eu preciso interagir com o objeto para poder então empurrar ou puxar ele. Então, força, ela constitui uma interação entre duas coisas, entre dois objetos. Uma vez que eu estou interagindo com o objeto, eu consigo então aplicar uma força puxando ou empurrando. E no nosso cotidiano existem diversos tipos de força. Por exemplo, tem uma força chamada força peso, que nós simbolizamos pela letra P com uma flechinha em cima. O porquê tem essa flechinha em cima, já veremos, tá? A força peso é uma força que vem devido à gravidade. Por exemplo, todos nós sentimos que estamos sendo puxados pela Terra, né? Se você pular, logo você volta para o chão. Se você está sendo puxado para baixo, existe uma força que está puxando você para baixo. A tal força da gravidade. E essa força com a qual nós somos puxados para baixo por causa da gravidade, nós chamamos de força peso, certo? A força peso, ela sempre vai estar apontada para baixo, em direção à superfície terrestre. No próximo slide, eu mostro como representar essa força, tá? Existe uma força também chamada força normal. A força normal também é chamada de força de apoio. Por exemplo, eu estou em pé aqui sobre o chão. Se eu estou em pé sobre o chão, significa que eu estou fazendo uma força sobre o chão, que é a tal força peso. Só que eu estou empurrando o chão para baixo? Não, o chão está aqui parado. Por que o chão está parado? Porque ele também faz uma força que apoia o meu peso. Outro exemplo, eu estou aqui apoiado na parede, certo? Uma vez que eu me apoio na parede, eu não estou fazendo uma força sobre ela? Mas por que ela não se move? Porque ela está apoiando a força que eu estou fazendo. Essa força de apoio é o que nós chamamos de força normal, certo? E depende da direção em que dois objetos estão se apoiando. Então, por exemplo, eu estou sobre o chão, tenho o peso para baixo e a normal para cima. Eu estou aqui me apoiando na parede,
a minha força está indo em direção à parede e a normal está vindo em direção a mim. E ela é representada pela letra M, tá? Existe também uma força chamada força de tração. Às vezes você puxa um objeto sem a necessidade de encostar nele, mas você amarra uma corda e começa a puxá-lo através de uma corda. Quando nós aplicamos uma força através de uma corda, através de uma corrente, nós chamamos essa força de tração, simbolizada pela letra T. Força elástica, não tem segredo. É aquela força que atua em elásticos, em molas, por exemplo. Você já percebeu que quando você pega, por exemplo, uma mola e você estica ela não faz uma força tentando voltar à posição que ela estava antes? Força elástica. Simbolizada pela letra F e o E e o L aqui embaixo pequenininho. Tem também a força de atrito. A força de atrito é a força que existe entre objetos que estão em contato, certo? E ela é causada pelas irregularidades que existem nessas superfícies. E normalmente a força de atrito, ela sempre vai estar na direção contrária ao movimento. Então se tem alguma coisa que está se movimentando, né, aqui está na minha direita, não sei qual está o lado que vocês estão assistindo aí. Uma força que está indo nessa direção, a força de atrito vai nesse sentido, a força de atrito vai estar no sentido contrário. Então o atrito sempre está no sentido contrário ao movimento, tá? E por último, força de resistência do ar. Qualquer objeto que cai, né, está caindo, ele enfrenta a resistência do ar que está embaixo dele. Então, tal qual a força de atrito, a força de resistência do ar sempre atua no sentido inverso, tá? Como que eu represento essas forças? Imagina um livro em cima de uma mesa. Então, esse livro ele vai ter o peso que vai estar empurrando ele para baixo. Só que ele está apoiado na mesa. Como que é o nome daquela força de apoio mesmo? Força normal. Então, eu tenho o peso para baixo, a força normal vai estar apontada para cima, certo? Outro exemplo, força de tração. Imagina essa criançada aqui brincando de cabo de guerra. Elas estão exercendo força, mas através de uma corda. Então, a tração ela vai estar no sentido em que nós estamos puxando a corda. Então, por exemplo, essas crianças que estão desse lado de cá, a força de atração vai estar direcionada nesse sentido. As crianças que estão puxando a corda para esse sentido, a força de tração vai estar apontada para esse sentido. A força elástica. Então imagina aqueles tênis que tem aquelas molas, né? Então tem o peso do corpo de vocês que aponta para baixo e tem a força elástica que vai estar tentando se movimentar no sentido contrário. E por último, né? Força de atrito. Então tem esse cara aqui empurrando essa caixa para esse sentido, a força de atrito vai estar no sentido contrário. E note pelo desenho que a força de atrito depende também do peso do objeto, né? Então aqui ele está empurrando duas caixas, então é mais pesado. A força de atrito que ele vai enfrentar no sentido inverso vai ser maior também, certo? Então, uma vez que nós entendemos que força é uma interação e vimos aqui alguns diferentes tipos de forças que estão presentes no nosso cotidiano, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa chamada força resultante. O que é força resultante? Às vezes, sobre um objeto não atua apenas uma única força, mas às vezes você tem várias forças atuando sobre o objeto. E aí, quando você tem isso, você tem que somar todas elas. E essa somatória de todas as forças é o que nós chamamos de força resultante, certo? Então, por exemplo, dá uma olhada nesse rapaz aqui, puxando esta caixa através de uma corda. Então, todas essas setas aqui, elas simbolizam forças. Vamos tentar identificá-las aqui no desenho, certo? Então, ó, essa caixa, ela tem um certo peso, não tem? Lembra que peso é aquela força com a qual os objetos são puxados para baixo? O peso sempre vai estar apontado para baixo. Então, dessas quatro setas, qual que representa a força-peso? Essa que está para baixo aqui, ó. Força-peso, certo? E essa caixa, ela está em cima de uma superfície. Ela está empurrando a superfície para baixo? Não, porque a superfície está apoiando essa caixa. Então, existe também uma força de apoio, chamada de força normal. E ela vai estar sempre apontada para cima. Então, tem aqui, ó, força normal, certo? Que outra força que... Existem outras duas forças aqui. Quais são? Percebam que o trabalhador aqui ele está puxando a caixa através de uma corda. Como que é o nome daquela força que atua sobre cordas mesmo? Tração. Então tem uma força de tração aqui, certo? E perceba que eu tenho uma outra força que está no sentido contrário ao movimento. A caixa está vindo para essa direção, né, para esse sentido, e tem uma força no sentido contrário. Como que é o nome daquela força que sempre está no sentido contrário, que atrapalha o movimento? Força de atrito. Então, tem uma força de atrito aqui. Então perceba, em cima de um único objeto, eu tenho
4 forças atuando sobre ele. Então eu não posso levar em conta apenas uma única força, eu tenho que levar em conta o conjunto de todas essas forças. E esse conjunto é o que nós chamamos de força resultante. Tá, mas como que nós calculamos a força resultante sobre um objeto? Eu vou ensinar para vocês algumas maneiras, tá? Eu vou me concentrar aqui nas mais simples, né, nos casos mais simples. Mais para frente a gente comenta sobre os casos um pouquinho mais complicados, tá? Então, por exemplo, imagine esse objeto aqui. Eu tenho duas forças de 5 newtons sendo aplicadas nesse sentido, para a direita, certo? Se eu tenho duas forças sendo aplicadas no mesmo sentido, eu posso simplesmente somá-las. Então, se eu tenho 5 newtons para a direita e 5 newtons para a direita, isso totalizam 10 newtons para a direita, certo? Agora dá uma olhada no segundo desenho. Eu tenho 5 newtons indo para a direita e 5 newtons indo para a esquerda. Agora a gente vai pensar o seguinte: tudo que vai para a direita é positivo, tudo que vai para a esquerda é negativo. Então, se eu tenho mais 5 menos 5, somando os dois, o resultado vai ser 0. Então aqui, ó, 0 newtons, certo? Esse bloco vai sair do lugar? Não, porque embora existam forças sendo aplicadas sobre ele, se eu juntar essas duas forças, elas se anulam, certo? E por último, eu tenho 10 newtons para a direita e 5 newtons para a esquerda. Pensa naquilo. Para a direita é positivo, então é mais 10. Para a esquerda é negativo, menos 5. Mais 10 menos 5, o resultado vai ser 5 positivo. Então vai ser 5 para a direita. 5 newtons, certo? Então sempre que você tiver forças na mesma direção, né, tudo que tiver para a direita é positivo, tudo que tiver para a esquerda é negativo, certo? Isso nós estamos falando na horizontal. Se fosse na vertical, forças para cima são positivas e forças para baixo são negativas, certo? Então, forças na mesma direção não tem segredo, até que é tranquilo. Só abrindo um pequeno parênteses. Lembra que na primeira lei de Newton diz que para alterar o movimento do objeto é necessário uma força resultante. Não diz apenas força. Eu não posso falar, se eu quiser alterar o movimento do objeto, é só aplicar uma força sobre ele. O correto é dizer que eu preciso aplicar uma força resultante sobre ele. Porque pensa nesse segundo caso. Tem força sendo aplicada nesse caso? Tem duas forças sendo aplicadas aqui. Só que o objeto está em movimento? Não, porque essas forças se anulam. Por isso que é importante falar força resultante. O que altera o movimento dos objetos é uma força resultante que não é nula, certo? Não é apenas uma força ou capaz de alterar o movimento do objeto. Bom, aberto esse parêntese, vamos comentar um pouquinho agora. Vocês perceberam que as forças, né, dependem da direção, do sentido em que elas estão. Então, eu vou aproveitar esse momento para comentar com vocês, né, abrir um outro parênteses aqui, falar sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais, certo? Bem, inicialmente, o que é uma grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido ou tudo aquilo que pode ser contado. Por exemplo, nós conseguimos medir a nossa altura? Conseguimos. Então, a nossa altura é uma grandeza. Nós conseguimos contar o tempo? Conseguimos. Então, o tempo também é uma grandeza. Tudo aquilo que a gente mede, que a gente conta, é considerado uma grandeza. Quais são alguns exemplos de grandezas que estão presentes no cotidiano de vocês? Se vocês já estiverem com o livro didático, vocês podem abrir na página 59. Lá tem uma historinha, né, de um estudante em que tem até em negrito várias grandezas que estão presentes no nosso dia a dia que às vezes a gente nem percebe. Então, depois vocês podem dar uma lida lá. Mas tá, qual que é a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial? As grandezas escalares, elas se caracterizam apenas pelo seu valor numérico. Então, as grandezas escalares, basta eu dar um número que eu já compreendo o sentido total dela, o que ela quer dizer, certo? Já as grandezas vetoriais, não basta apenas dar o valor. Lembrando que o valor, nós também costumamos chamar de módulo. Não basta apenas dar o módulo, o valor, mas eu também tenho que dar uma direção e dar um sentido. Como assim? Bom, o que são então grandezas escalares? Então, imagine esse exemplo. Eu quero medir o comprimento desta barra vermelha. Para isso eu vou utilizar essa régua. Então aqui eu consigo perceber que essa barra ela tem 4 centímetros, 5, 6, 7 milímetros e ainda tem metade do caminho entre o 7 e o 8. Então isso significa que essa barra ela tem um comprimento de 4,75 centímetros. Só dar o valor já é o suficiente para você compreender o comprimento dela? Sim.
4,75 é o tamanho do comprimento, não preciso de mais informação nenhuma. Só o valor já me basta. Esse é um exemplo de uma grandeza escalar, em que eu preciso unicamente do valor. Quais são alguns outros exemplos? Além do comprimento, temos a área, a massa, o tempo, a energia. São todas grandezas que, se você der apenas o valor dela, eu já entendo completamente o que esse valor quer dizer. Agora, tem outras grandezas, que são as vetoriais, que não basta dar apenas o valor ou o módulo, mas eu tenho que dar outras informações. Por exemplo, imaginem aquela historinha lá do barco que está avariado, que está quebrado em alto mar. Aí o capitão do navio liga lá para o estaleiro e fala: ó, estou com alguns problemas, eu preciso de ajuda. Aí o cara do estaleiro fala: tranquilo, é só você navegar 20 km que você chega aqui. Essa informação está completa? Foi dado o valor, não foi? O módulo? Quanto que foi? 20 km. Mas o capitão do navio, ele pode cumprir esses 20 km de diversas maneiras. Ele pode ir 20 km para frente, 20 km para um lado, 20 km para o outro. Ele tem infinitas possibilidades de cumprir esses 20 km. Então a informação não está completa, não basta apenas dar o valor, mas eu tenho que dar outras informações a mais. Agora imagine que o cara do estaleiro fala: então é o seguinte, você vai andar 20 km na direção norte-sul. Melhorou, não melhorou? Só que a informação está completa? Não. Beleza, eu sei que a direção é norte e sul, mas para onde que eu vou? Para o norte ou para o sul? Dei a direção, mas ainda falta uma coisa: o sentido. Agora imagina que o cara do estaleiro fala: você vai navegar 20 km na direção norte-sul, sentido sul. Agora a informação está completa. Eu tenho o módulo, o valor, que é 20 km, a direção norte-sul e o sentido, que é sul. Então, essas grandezas que eu preciso de todas essas três informações para compreendê-las por completo é o que eu chamo de grandeza vetorial. Exemplos: velocidade, aceleração, a força que nós estamos falando, tudo isso são grandezas vetoriais, dependem da direção e do sentido. Atenção, uma reta é uma direção, e nessa reta, nessa direção, existem dois sentidos. Então, por exemplo, na direção norte-sul é uma reta. E nessa direção eu tenho dois sentidos, para cima norte e para baixo sul, certo? Não é correto falar sentido norte-sul, direção sul. Não, a direção tem que ser os dois. Direção norte-sul, aí o sentido que é um deles, sentido sul, certo? Exemplo, esse carro, ele está se deslocando no sentido leste-oeste, certo? Direção leste-oeste. Mas para qual sentido? Sentido leste, certo? Olha esses outros carros. Esses dois carros, eles estão trafegando na mesma direção. Os dois estão na mesma direção, porque eles estão na mesma reta. Só que eles estão em sentidos opostos. Esse está indo para a esquerda e o vermelho está indo para a direita, certo? Pegaram a diferença entre direção e sentido? Bom, e a força resultante, a força, ela é uma grandeza vetorial. E se eu quiser calcular a força resultante, não basta apenas ficar somando os valores, mas eu tenho que levar em consideração a direção e os sentidos que esses valores, que essas forças estão atuando. Por isso que a força resultante é definida como uma soma vetorial das forças. Não é uma soma simples, é uma soma vetorial. Tenho que levar em conta a direção e sentido. Eu coloquei aqui um exemplo que nós vamos fazer juntos, tá? Então, exemplo. Sobre um bloco, são aplicadas uma força vertical de 30 newtons e uma força horizontal de 40 newtons. Qual é o valor da força resultante que movimenta o bloco? Então, lembra, se as forças elas fossem na mesma direção, era mais simples. Por exemplo, se as duas forças estivessem na horizontal e estivessem no mesmo sentido, era só somar. Se elas estivessem na horizontal, uma para a direita e uma para a esquerda, era só pegar uma como positiva, a outra como negativa, fechou. Só que agora as forças elas estão em direções diferentes. Eu tenho uma força de 40 newtons na horizontal e uma força de 30 newtons na vertical. Como que eu faço para somar forças em direções diferentes? Quando eu tenho uma situação como essa, e essa daqui é uma situação bem especial, eu posso utilizar uma jogadinha. Qual que é o ângulo que está sendo formado entre essas duas forças? É o ângulo reto. Sempre que eu tenho um ângulo reto
de 90 graus sendo formado entre duas forças, eu posso utilizar uma coisa chamada Teorema de Pitágoras. Por quê? Pense no seguinte, eu tenho uma força que está empurrando esse bloco para cima, tem uma força que está empurrando esse bloco para a direita. Para onde que esse bloco vai? Ele vai só para cima? Não, tem uma força que está empurrando ele para cá também. Ele vem só para a direita? Não, porque ele tem uma força que está empurrando para cima também. Então, para onde que ele vai? Ele vai na diagonal, certo? Se eu encontrar o valor dessa diagonal, eu encontro o valor da força resultante, certo? Bem, agora, o que nós podemos fazer? Só para facilitar a compreensão, eu vou transferir esta força, né, esta seta que está desse lado, eu vou transferir ela para cá, porque daí nós conseguimos fechar um triângulo retângulo. E agora perceba, no triângulo retângulo nós temos três componentes, os dois catetos e a hipotenusa. Eu sei o valor de um cateto, sei o valor de outro cateto, eu preciso encontrar o valor da hipotenusa. E eu posso utilizar aqui Teorema de Pitágoras, certo? Deixa eu fazer de vermelho. O Teorema de Pitágoras nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quem que é a hipotenusa aqui? Força resultante. Então, força resultante ao quadrado é igual. Qual que é um dos catetos? A força de 30 newtons. Então, vai ser 30 ao quadrado. Mais, qual que é o outro cateto? A força de 40. Então, vai ser 40 ao quadrado. Esse lado eu ainda não consigo resolver. Então, eu vou manter. Força resultante ao quadrado é igual. Quanto que dá 30 ao quadrado? 30 vezes 30 vai dar 900. Mais 40 ao quadrado. 40 vezes 40 vai dar 1.600. Quanto que dá essa soma aqui? Força resultante ao quadrado é igual a 2.500. Ah, então a força resultante aqui é 2.500? Não, porque a força resultante está elevada ao quadrado. Então, eu preciso tirar este quadrado daqui. Esse quadrado ele passa para o outro lado da igualdade na forma de raiz. Então, força resultante é igual a raiz de 2.500. Que número vezes ele mesmo vai dar 2.500? 50. Então, a força resultante sobre este bloco é de 50 newtons, certo? Essa força aqui, ela é de 50 newtons, certo? Então, compreenderam como que podemos encontrar a força resultante de forças que estão em direções perpendiculares? Isso a gente só consegue fazer porque o ângulo formado entre as forças é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Se for um ângulo diferente, nós temos que usar outro esquema. Mas eu vou comentar sobre esse esquema com vocês no terceiro bimestre, porque daí em matemática vocês vão ver um conteúdo que vai me ajudar bastante. Aí eu passo essa outra forma que nós podemos encontrar, e aí podemos até fazer um trabalho meio junto aí com a professora de matemática, certo? Então, para forças que formam um ângulo reto entre si, um ângulo de 90 graus, usem o Teorema de Pitágoras, certo, pessoal? Bom, vou apagar aqui para podermos continuar. Seguindo em frente. Última coisa que eu vou comentar com vocês, uma coisa chamada condição de equilíbrio. Dá uma olhada nesse guindaste. Ele está segurando aqui uma bola de demolição. Essa bola ela tem um peso que está puxando ela para baixo. Mas por que ela não está indo para baixo? Porque tem um cabo que está sustentando esse peso. E como que é o nome da força que atua sobre os cabos mesmo? Força de tração. Por isso que tem o P aqui, né? E o T aqui. Ah, só um detalhe. Lembram que as forças elas tinham uma setinha em cima? Aquela setinha em cima é para indicar que ela é uma grandeza vetorial, certo? Por isso que tem aquela setinha em cima. E eu coloquei aqui só para representar. Então, ó, nessa bola de demolição eu tenho o peso puxando ela para baixo e a força de tração que está puxando ela para cima. Só que essa bola está se movimentando? Não, ela está parada. Por que ela está parada? Porque o peso que está indo para baixo é igual à tração que está segurando, que está puxando ela para cima. Vamos supor que o peso dela para baixo fosse de 500 newtons. Se ela está sendo puxada para baixo com uma força de 500 newtons,
mas ela está parada, então para cima tem que estar sendo aplicada uma força de quantos newtons? Logicamente, também uma força de 500 newtons. Tem que se equivaler para conseguir manter o equilíbrio, certo? Lembra que eu comentei com vocês? Forças para cima são positivas, forças para baixo são negativas? Ó, para cima mais 500, para baixo menos 500. Se eu for calcular a força resultante, mais 500 menos 500, a força resultante vai ser igual a 0 newtons. Ela está em repouso, ela está parada. Essa, pessoal, é a condição para que os corpos estejam em equilíbrio. A condição para que os corpos estejam em equilíbrio mecânico é que a força resultante sobre essa coisa seja nula. Uma vez que eu calculo a força resultante sobre o objeto e esse resultado dá zero, nós dizemos que esse objeto está em equilíbrio, certo? Como que nós podemos representar isso? Então tem essa representação matemática. Essa letra grega significa soma vetorial. E o que significa dizer soma vetorial? É aquela soma que não basta ficar juntando os numerozinhos, mas eu tenho que levar em conta a direção e o sentido. F significa força. Se eu somar vetorialmente todas as forças e o resultado der zero, o objeto está em equilíbrio, certo? Que é o caso dessa bola de demolição. Qualquer coisa que está em repouso, pessoal, está em equilíbrio. Um livro sobre uma mesa está em equilíbrio. Uma cadeira sobre o chão está em equilíbrio. Tem o peso que está empurrando ele para baixo, mas tem a força normal de apoio para cima, que é igual em valor. Só que, como são sentidos diferentes, as duas se anulam. Qualquer objeto parado está em equilíbrio. E dificilmente vocês terão dúvidas disso. Mas agora a pergunta é, objetos em movimento podem estar em equilíbrio? Bem, se formos dar uma resposta rápida, provavelmente nós vamos dizer que não, que objetos em movimento nunca estão em equilíbrio. Mas, sim, existe uma situação especial em que um objeto em movimento também pode estar em equilíbrio, certo? Mas antes, eu esqueci que tinha um outro slide aqui, eu vou comentar com vocês. Ainda falando sobre equilíbrio de corpos parados, de corpos em repouso. Então pensa esse trabalhador que está sobre este andaime. Aí, dos dois lados, tem um dinamômetro que serve para marcar o valor da força. E aqui, ó, percebam que a força está sendo aplicada por uma corda, né, por um cabo, então é a força de tração. Deste lado está marcando 500 newtons. Se esta plataforma está em repouso e este trabalhador está exatamente no centro da plataforma, qual que é o valor que tem que estar marcando lá do outro lado? 500 newtons. Se você respondeu 500 newtons, está correto. Agora vamos pensar. Eu tenho 500 newtons para cima dos dois lados. Se eu juntar os dois, dá um total de 1000 newtons para cima. Então é positivo. Se eu tenho 1000 newtons para cima e essa plataforma está em equilíbrio, eu tenho que ter a mesma quantidade de força para baixo. Então qual que é o valor do peso desse trabalhador com a plataforma para baixo? 1000 newtons. Aí se eu junto os dois, né, 1000 para cima, 1000 para baixo, se anula. Força resultante zero, esta plataforma está em equilíbrio. Agora vamos pensar em outra coisa. Vamos pensar no outro exemplo. Agora o trabalhador ele começa a vir um pouquinho mais para a direita. Desse modo, o outro lado agora está marcando 170 newtons. Para manter o equilíbrio, quanto que tem que estar marcando o outro lado? Lembra que as duas forças aqui juntas têm que dar 1000 newtons? Se eu já tenho 170 de um lado, para conseguir chegar em 1000, faltam quantos? Faltam 830 newtons. Se eu juntar 830 com 170, então eu tenho 1000 newtons para cima. Lembra que para baixo continua sendo 1000 newtons. Mais 1000 menos 1000, força resultante zero, a plataforma está em equilíbrio. Agora, último exemplo. Agora imagina que ele está pendurado bem na extremidade do outro lado do andaime. Desse lado está marcando zero. Para manter o equilíbrio, quanto que tem que estar marcando esse lado? Exatamente, 1000 newtons. Manteve-se o equilíbrio. Então perceba, para que eu consiga ter equilíbrio em algum objeto, a somatória das forças que atuam sobre ele, né, a somatória vetorial, a força resultante tem que ser igual a zero, que é o caso desses objetos aqui. Agora,
vamos falar aqui brevemente sobre objetos que estão em movimento. O repouso ele é apenas uma forma de equilíbrio. Coisas que estão em repouso estão em equilíbrio. Não precisam ter dúvidas disso. E provavelmente vocês não têm. Isso é meio óbvio. Mas, qualquer objeto que está se movendo com rapidez constante numa trajetória retilínea também está em equilíbrio. Coloquei um exemplo. Bola de boliche. Já viram, né, o jogo de boliche? Aquela pista pela qual a bola percorre, ela é bastante lisa. Significa que ela não tem atrito nenhum? Não, ela tem. Mínimo, mas tem. Mas é quase zero. Se vocês pegarem uma bola de boliche e jogarem ela por aquela pista, a tendência dela é continuar se movimentando em linha reta com a mesma rapidez. Primeira lei de Newton. Ela vai continuar se movimentando para sempre? Não. Uma vez que ela bater nos pinos, né, e chegar lá no final da pista, ela vai parar. Mas é porque tem alguma coisa aplicando uma força atrapalhando o movimento dela. Mas qualquer coisa que esteja se movimentando numa linha reta, com velocidade, com rapidez constante, essa coisa também está em equilíbrio. Então, objetos em movimento também podem estar em equilíbrio, desde que se movimentem numa linha reta com a mesma rapidez. Se estiver se movimentando numa linha reta e a rapidez estiver aumentando ou diminuindo, não está em equilíbrio. Se ele estiver se movimentando com a mesma rapidez, mas fazendo curva, não está em equilíbrio. Mas se ele estiver numa linha reta com a mesma rapidez, esse objeto está em equilíbrio. Como que nós fazemos para diferenciar o equilíbrio de coisas que estão paradas das coisas que estão em movimento? Então nós temos dois nomes. Objetos que estão em repouso estão em equilíbrio estático. Objetos que estão com rapidez uniforme numa linha reta, dizemos que ele está em equilíbrio dinâmico. Mas independentemente da situação, seja em equilíbrio estático, repouso, seja em equilíbrio dinâmico, movimento numa linha reta com a mesma rapidez, a somatória das forças vai ser igual a zero. Essa é a condição para que qualquer coisa, qualquer corpo esteja em equilíbrio. Esteja ele em repouso, esteja ele em movimento, certo? É uma outra maneira de enxergar a primeira lei de Newton, certo? Finalizando, vamos comentar então, fazer uma breve revisão sobre alguns termos que nós vimos, tá? Primeiro, inércia. A propriedade dos objetos de resistir a mudanças em seu movimento. Segundo, primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Todo objeto mantém-se em repouso ou em movimento retilíneo com rapidez uniforme, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. O que é uma força? Simplesmente um empurrão ou um puxão, mas ele decorre da interação entre duas coisas. Força resultante, a soma vetorial de todas as forças exercidas sobre um objeto. Grandeza vetorial, uma grandeza que possui módulo, valor, direção e sentido, como força, por exemplo. Grandeza escalar, uma grandeza que possui apenas um módulo, só o valor, certo? Equilíbrio mecânico, o estado de um objeto ou sistemas de objetos em que não há mudança de movimento. A somatória das forças sobre esse objeto tem que ser igual a zero. Aí ele estará em equilíbrio. Se estiver em repouso, equilíbrio estático. Se estiver em movimento, equilíbrio dinâmico, certo? E a condição de equilíbrio é justamente essa, né? Que a somatória das forças seja igual a zero. E com isso nós finalizamos a aula de hoje. Só para voltar, lembra das coisas que eu gostaria que vocês conseguissem ao final dessa aula? Só vamos retomar aquelas 5 e vamos ver se nós conseguimos. Então, o que é necessário para alterar o movimento dos objetos? Provavelmente você respondeu força. E o que é uma força? Interação entre corpos. Então, força, interação entre corpos, altera o movimento dos objetos. Isso também relacionado com aquela segunda coisa que eu gostaria que vocês pegassem, que é reconhecer que as forças é uma das causas dos movimentos e da variação dos movimentos, certo? Relacionado com a primeira lei de Newton. Terceira coisa, identificar diferentes tipos de força. E nós vimos força de atrito, força-peso, força normal, tração, resistência do ar. E vimos como que nós podemos representá-las, né? Representar vetorialmente as forças presentes em sistemas físicos, montar os diagramas de força, que é o que nós fizemos ali. Força-peso, sempre para baixo. Força normal, para cima, na direção da superfície. Força de atrito, sempre no sentido contrário, certo?
E, por último, calcular a força resultante utilizando vetores. E nós fizemos isso. Forças na mesma direção e forças em direções diferentes, ok? Bom, espero que vocês tenham conseguido compreender, espero que vocês tenham gostado também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar o comentário, seja no vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube, ou numa postagem aqui no próprio Google Classroom, que eu vou estar lá para tirar a dúvida de vocês, ok? Então, é isso. Obrigado pela atenção e bons estudos aí.